Olá, muito bom dia a você, muito obrigado. Nós mudamos um pouco o nosso horário das nossas lives e é com muito prazer que nós iremos iniciar o nosso programa X da Questão. Esse é o primeiro programa desenhado depois da nossa alteração de logo, depois da nossa alteração de comunicação com vocês, do público de condomínios, né? Todos os setores envolvidos nos condomínios e para quem vem acompanhando as antigas lives nossas, né, que falávamos muito aí com relação à crise, isso daqui não tem nada a ver, é a engenharia raiz e sempre o X da Questão vai procurar trazer pontos de análise para que você, síndico, administradora, você que trabalha no ambiente de condomínios, possa entender o nosso ponto de visão, o X da questão e também que a gente possa contribuir com todos vocês e com a sociedade para um desenvolvimento, um trabalho, uma vivência em condomínio melhor, né? Ferramenta da engenharia na conscientização e também para que tenha segurança, transparência na sua gestão. E nós fomos muito provocados, né? Antecipei um pouquinho, com relação a um vídeo que viralizou na internet com a remoção de um pilar num edifício. E, como estamos na época da pandemia, nós batizamos essa primeira live do X da Questão como vírus da falta de consciência. E a gente vai debater um pouquinho. Bom, esse é o vídeo. Notem aí os detritos caindo. Dois cidadãos, né? Um fazendo besteira e o outro olhando. E aí que fica a questão. O que acontece com isso? Nós temos aqui, a gente batizou aqui lá no escritório de desaforo, né? O quanto de desaforo essa estrutura, né? Quanto de desaforo essa estrutura não sofreu, né? A gente limitou aqui o vídeo, né? Mas esse prédio aí tem seguramente 20 andares, em torno disso, e nós estamos mais ou menos na metade aqui, perto do 8º, 10º andar, pelo que eu consegui observar, né? Nós vamos voltar a falar, esse é o tema central, os processos que envolvem isso e toda a norma 16280, a minha visão, e dessa maneira que a gente vai iniciar o programa O X da Questão, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Cláudio Silva, sou CEO da Prevent Engenharia e o X da Questão procuraremos estar com vocês todas as semanas, trazendo temas. Temas da próxima semana será, inclusive, a nova norma de inspeção predial, que acabou de ser publicada, a 16747. Bom, então, uma análise importante, ainda preliminar, desse vídeo, desse fato. A causa origem, em nossa opinião, a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ela gera uma consequência, que é a falta de conscientização. Eu vejo, né, vou citar 2 pontos aqui. Esse vídeo eu postei aí em alguns canais e muitos comentários, mas os mais centrais são esses. Será que tem ART? O outro, o zelador não fiscalizou, o síndico não fiscalizou. Eu queria comentar um pouquinho esses pontos, né? Porque a gente quer achar culpado numa situação que, para mim, a gente está olhando para o foco errado. E como o tema da nossa live e do nosso produto aqui é o X da Questão, eu quero lhe mostrar algumas situações nesse sentido. Esse pilar foi destruído provavelmente num dia só. Então você tem que entender que muitas vezes
síndicos ou zeladores não estão escravos daquela obra. 24 horas, ou o horário comercial daquela obra, à disposição. Então, assim, é muito difícil, né? Aquela situação da obra, eu encaro como uma creche. Né? Quem acompanha as nossas palestras, eu uso muito a figura lá do Tira num jardim de infância. Né? Então, os meninos lá, os pedreiros e serventes, né? A equipe da obra, são todas crianças e precisam estar monitoradas. Precisam de um responsável técnico. Eu vou pedir depois para a minha equipe colocar na descrição do vídeo um vídeo que é só um trecho de uma palestra que nós demos, acho que há 2, 3 anos atrás, não me lembro, aonde eu falo muito da ART. E até causa uma polêmica, porque eu digo que não precisa de ART, e lá naquele vídeo vocês vão entender por quê. É um vídeo curtinho, 2, 3 minutinhos. Voltando ao tema, então nós temos a questão, né? Será que o síndico não está olhando, o síndico não está fiscalizando? Fiscalizar como? Ficar o dia inteiro na obra? Deixar o zelador o dia inteiro na obra? Né? São situações que a gente vai comentar aqui. E a questão da ART, a qual eu peço para vocês depois procurarem o vídeo na descrição, aqui, minha equipe vai colocar, vai demorar um pouquinho, mas minha equipe ainda coloca ainda hoje. E o que acontece? Nós temos a situação de que aonde está no documento de ART a segurança de que esse desaforo que nós apelidamos, a estrutura, irá acontecer. Eu alerto, vejo, né, porque nós fazemos consultorias avaliando se os projetos, se os documentos daquela obra pretendida é possível de ser feito para alguns condomínios que são nossos clientes. E vocês não imaginem o tamanho das atrocidades, dos pedidos feitos por profissionais que nós recebemos. E profissionais, inclusive, que, infelizmente, acabam até, puxa, mas isso não é minha responsabilidade. Raios! Quando você está assessorando um cliente que o contratou para ser responsável técnico de uma reforma dentro de uma edificação, entenda a sua responsabilidade. Você deve medir, sim, todos os riscos e alertar o seu cliente. A outra situação é que tem um procedimento que eu vejo, né, muitas vezes vem da administradora, é meio copia e cola isso, né? Olha, se a reforma é leve, se a reforma é isso, se a reforma... é só pedir a ART lá ou nem precisa. Então, tem um procedimento de mercado que está, por não ter o conhecimento na causa origem, criando situações que nós vamos ver aqui, de alto risco, muito de alto risco. Deixa eu dar uma paradinha aqui, vamos lá. Johnny, muito bom dia, muito obrigado, viu? Desculpe ter acordado cedo aí. Então vamos lá. O outro ponto é gastar pouco ou nada. Aqui tanto faz a gente fazer uma análise ao gestor e principalmente ao proprietário da unidade que está sendo reformada. Então assim, tem na internet, é muito fácil, você digita no Google aí, você compra RT para fazer a sua obra. Infelizmente existe. E isso pode ser uma das causas desse evento. O profissional nem sequer vai até o local, não acompanha a obra. Toda a obra é de responsabilidade desse profissional, se bem conhecido, se bem travado. E muitas vezes o edifício também não quer investir num programa de gestão de reformas, que é como preconiza a norma 16.280, e acaba sempre tendo que, a cada pedido de obra ou a cada obra, tendo que virar bombeiro, apagar incêndio, tá? Porque você não tem um procedimento documentado, você não tem um procedimento que vai orientar a todos
Digo todos. Aquele pedreiro que está quebrando o pilar, ele precisa ter um treinamento. Ele precisa estar monitorado. A norma fala que para trabalhar na edificação só existem 2 profissionais. Ou ele é um profissional capacitado, ou ele é um profissional especializado. O especializado é aquele cara que já tem mais formação técnica e responde pelos seus atos, inclusive pode emitir documentos de responsabilidade técnica. O capacitado, que é aquele pedreiro ou servente que está destruindo o pilar, ele está sob a supervisão, ele recebeu em teoria treinamento, por ser capacitado, né? Ou deveria ter recebido um treinamento, e está sob a responsabilidade do responsável técnico da obra. Então é muito sério você, proprietário, que contrata um arquiteto, contrata um engenheiro ou contrata um técnico, esses 3 podem atuar, que não te orienta, que não acompanha a tua equipe, que não cuida do treinamento, da capacitação desse profissional. Muita atenção com isso. Bom, em 19 anos de atuação, o que nós percebemos, e isso virou um tema de um livro que nós estamos escrevendo aqui. Quanto menor o conhecimento, maior o potencial de geração de problemas, conflitos, surpresas e acidentes no andamento da obra, bem como esse fenômeno provoca a perda de garantia estrutural e a desvalorização do patrimônio. Imagina, a gente não sabe onde é, eu tentei pesquisar, não sei onde é esse edifício, mas você imagina como fica o mercado imobiliário e toda a situação. Devo voltar com o mesmo vídeo em outros pontos para a gente falar das possibilidades de sequelas à estrutura e vou desenvolver um pouquinho também na norma de inspeção predial da semana que vem. Bom, o livro que nós estamos escrevendo, ele traz, com esse mapeamento de 19 anos de trabalho, os 10 princípios para uma gestão eficaz e dos princípios que estão listados na tela, para essa live aqui, nós separamos o princípio 6, o 7 e o 9. O 6 é o treinamento e a capacitação dos zeladores, que eu fui provocado quando eu postei esse vídeo. O 7 são as campanhas de conscientização no seu condomínio. E o 9 é a implantação da NBR 16280, que traz o programa de gestão de reformas. Então, tudo isso está mapeado para que você possa ter um melhor processo. Então, treinamento lá do zelador, nós temos cursos, veja aqui na descrição do vídeo, temos um caminho para que você tenha um curso online de treinamento para o seu zelador, o seu braço direito no seu condomínio. Campanhas de conscientização, também no nosso site, temos a indicação, um manual que nós já elaboramos, parece que em 2015, aqui na capa, 2015, orientativo para reformas, onde a gente analisou a norma 16280, trouxe a nossa experiência e colocamos isso num manual. Esse manual nós recomendamos que você faça um específico para o seu condomínio, onde você indique os processos que serão analisados, os processos onde mapeiam os principais riscos e você também poderá informar ao outro lado, condômino e o seu responsável técnico, esses mapas, esses riscos e para que você tenha, através de um processo, uma melhor qualidade, uma melhor segurança no seu projeto, né? Na verdade, no seu trabalho de gestão. Aí sim, eu entendo que vai valer a composição de uma vez tendo um processo, você ter como cobrar do síndico, ter como cobrar do zelador a fiscalização. Né? Um trabalho mais próximo ali, não deixar que aconteça, mas você precisa criar mecanismos para garantir essa eficiência. Bom, então com os 10 princípios, com o programa que nós estamos colocando a vocês, nós queremos que você saia do isolamento, do labirinto à sua esquerda da tela e tenha uma visão
privilegiada para entender os riscos, para entender os processos e poder saber os caminhos para conduzir aquela obra ou aquelas obras em seu condomínio, né? Cuidados com os condomínios recém-entregues aí ou implantação, é um verdadeiro canteiro de obras, vários apartamentos sendo reformados ao mesmo tempo, né? E aí é muito fácil a gente ver lá a imagem do vídeo e a gente ficar criticando que o zelador não está vendo, né? Como é que o zelador vai ver uma situação desse sentido em todo o edifício, tendo que cuidar nessa pandemia de uma série de rotinas, né? Ele está sobrecarregado, o síndico a mesma coisa, né? O síndico virou conselheiro amoroso, segundo um cliente meu, e por aí vai. Entenda que a gente está olhando só o lado da sacada do edifício e não precisa ser muito experiente para a gente idealizar o que pode estar acontecendo ou a gente não vê, né? Eu não estou vendo nesse vídeo a questão estrutural, a análise em si, mas eu já olhei um pouquinho na própria sacada alguns dutos de ar-condicionado, talvez até perfurando vigas. Então, assim, tem outras coisas mais escondidas lá, internas, onde os nossos olhos não alcançam, ok? E a minha aposta é que essa obra tenha ART, lembrando que o caso de Fortaleza, que foi uma live que nós fizemos no ano passado, a obra era na área comum, vale também a 16.280 e também tinha um profissional lá, né? Aqui a gente não vê o profissional atuando com recolhimento de ART. Então a ART, ela não significa que resolvemos todos os pontos da segurança. O procedimento somado à oficialização da ART, com os cuidados que aquele procedimento irá pedir, aí sim eu entendo que o grau de segurança se eleva e muito. E enquanto nós estávamos trabalhando nesse vídeo, nos chegou essa outra aberração aqui. Eu entendo tão sério quanto o vídeo anterior, né? Apesar de não ter um abalo na estrutura, aqui tem um procedimento totalmente inseguro, envolveria a vida, né, desse profissional, tem provavelmente uma responsabilidade de quem o contratou, que contratou um profissional responsável que deveria ter orientado, capacitado, treinado esse funcionário. E é muito sério, gente, a gente ter uma situação dessa em pleno 2020. Né? Então, eu brinquei no outro vídeo lá, porque parece que o outro rapaz está na janela, está mais vigiando para ver se alguém está vendo do que cuidando da segurança do colega. Né? Mas procedimento, orientação. Então, assim, é culpa do zelador? É culpa do síndico? Para mim, é culpa do contratante da obra que contratou um profissional negligente, que não treinou, que não orientou, que não cuidou da sua equipe. Quando chega um pedido de obra para que nós analisamos no escritório, é mais ou menos assim que ele chega. Parece que é simples, mas quando você começa a esmiuçar, né? Então, não sei o que vocês estão vendo aí, coloca aí para mim no chat o que vocês enxergam da figura. Eu acho que a figura central ou é um possível cálice aqui ou um casal de idosos aqui. Então, a gente acaba vendo depois, né, que você vê muitas outras, né? Olha aqui, ó, no rosto da senhora, no rosto do senhor aqui, ó, tem um violeiro, ó, e aqui uma moça, né? Lá ao fundo, mais uma pessoa, né? Um lustre. E quando você começa a ver aqui, você vê até uns bichinhos aqui
na imagem seguindo, né? Então, existe muita análise para ser feita num pedido de reforma. É o conhecimento. Aqui eu trago para desbancar, para desmistificar quando a gente acha que por um protocolo geral aquela obra é simples. Muita atenção nessa foto, muita atenção. A seta vermelha, ela está indicando uma grelha de ventilação, que é para o sistema de gás do apartamento que está acima desse. E é normal um fechamento em gesso, um pedido de um fechamento em gesso, para a gente fechar aí o teto da cozinha, para meio que deixar, né, essa sanca embutida, escondida. Se você colocar um teto de gesso, que em tese, como se corre por aí, é uma atividade simples, não é estrutural, você vai fechar essa ventilação. E se tiver um vazamento de gás, o seu teto vai ser uma câmara de gás. Você vai represar o gás. E o que você tem no seu forro? Fiação e luminária. Tá? Então, muita atenção com as pedrinhas pequenas. As pedras grandes a gente vê, as pequenas não. Muita atenção. Cuidado com obras simples. Somente um responsável técnico sabe se é simples ou não. Aqui um outro exemplo, muito comum, mas ainda praticamente as pessoas não estão se atentando. Falo a respeito dos fechamentos de sacada. Aqui no apartamento de baixo, esse está original. Aqui à direita é a cozinha. Ventilação. Quando fechamos em vidro, a ventilação é eliminada. E recentemente nós fizemos uma matéria lá no estúdio da revista Direcional, falamos a respeito de uma nova orientação do Corpo de Bombeiros, vai vir pegar forte isso daqui, com relação à segurança contra incêndio nessas sacadas. Então, originalmente, você não tem material combustível, você tem uma proteção da laje de concreto e do próprio guarda-corpo com uma proteção da lâmina de fogo, mas isso é muito alterado com relação à persiana que se coloca, iluminação que se coloca, fechamentos, e tudo isso, você que é responsável técnico, contratado pelo dono do apartamento, terá que se atentar. Agora isso vai ficar muito mais claro e isso vai impactar nas renovações dos AVCBs, das edificações. Mas é segurança. Então quem está contratando um profissional para cuidar da sua obra, você que é o dono do apartamento, você tem que zelar pela segurança da sua família e dos seus vizinhos. Você não mora sozinho. Então, muita situação aonde eu vejo, olha, tem que cobrar RT e tem que o síndico ou o zelador fiscalizar, eu não concordo. Não acho um critério justo. Até porque a NBR 1680, e aí foi talvez a interpretação equivocada que gerou um protocolo de obras mais simplificadas, seguem a um rito, obras mais críticas seguem a outro rito, dizendo que a responsabilidade principal, né, na versão, ela já está na segunda versão, 1680, em 2015, declarando mais seguramente ali, mais explícito, que a responsabilidade principal da obra é do dono da obra, proprietário e responsável técnico contratado. É sim. No entanto, não pode ter uma negligência de quem oferece o procedimento, cobra os procedimentos, achando que uma vez sendo feito isso, a gente pode colocar uma cortina ou fazer vistas grossas. Por quê? Infelizmente, acontece o que aconteceu. Felizmente, não houve uma fatalidade muito grande. Tinha tudo para ser fatal. É um desastre, como o que ocorreu em Fortaleza. Felizmente não aconteceu, graças a uma boa construção, a um bom projeto, a um bom calculista e a uma boa execução. E
mas eu tenho certeza que vão ter algumas sequelas lá. Mas essa situação é importante trazer para a gente trazer aqui uma reflexão e não ficar apontando quando a gente vê um vídeo desse, faltou RT, não deve ter, ou é culpa do síndico, é culpa do zelador. Vamos com muita calma. Na verdade, no meu entender, a maior culpa do síndico e da administradora está em não criar o que a norma pede. Um procedimento de gestão de reformas, aonde muitas situações como essas serão atenuadas ou eliminadas. Isso aqui é um outro exemplo que chegou no nosso escritório, mais ou menos na mesma faixa de andar. Isso aqui era no 9º andar de um prédio que tinha 18, metade do edifício, né? Então, boa noite, seu Cláudio, né? Tudo bem? Eu preciso de alguém para fazer um laudo e um projeto executivo para o reparo em uma estrutura. Isso aqui é alvenaria estrutural. Ele cortou a parede em toda o seu desenvolvimento, né? E, por sorte, também não derrubou o prédio e queria um laudo estrutural. Um dos maiores vilões são os aparelhos de ar-condicionado. Não o próprio aparelho, mas a infraestrutura. Tanto para a parte estrutural e também para a parte elétrica. Então, muita atenção. Então, é só um aparelho de ar-condicionado. É uma obra simples? Pode ser. Ou não. Aí eu vou entrar um pouquinho mais na questão da organização, né? Isso aqui a gente já fez em palestra. Agradeço ao professor Danilo Hoffman por ceder o material. Então, são ferramentas da organização. Imagine que você tenha aqui que ficar caçando a documentação da sua edificação porque alguém quer fazer uma reforma. Então, ele bate na sua porta, que é síndico ou administradora, e pede os projetos para que ele possa fazer o trabalho correto e analisar, naquela reforma pretendida, quais são os riscos e por onde ele vai passar os seus sistemas e quais os sistemas que ele tem que respeitar. Então, imagine a dificuldade de você ficar caçando do 1 até o 66, 83, na sequência, um por um. Agora, imagine se você tem isso organizado lá na sua edificação. Então, vai ficar muito mais fácil de você orientar o dono do apartamento, orientar ali o responsável técnico da unidade e também, com isso, cobrar mais responsabilidades dentro do seu processo. Então, muito mais simples, confere na tela, que é muito mais fácil de você encontrar. Um bom dia também ao Rubem, a Vanessa, ao Walter. Perdoe aí que eu vou tentando ver aqui enquanto eu falo. Então, isso no nosso 9º princípio do livro, o primeiro passo dele seria o conhecimento das características da edificação, que faz parte o cadastro do tipo de estrutura, o uso, se é comercial, se é residencial, e naquele prédio eu ainda não tenho certeza, projetos e manuais do edifício. Então você começa a ter informações para saber se aquela obra pretendida ela é possível ou não, quais são os riscos. Então você teria ali no primeiro passo mapeado à esquerda a estrutura a qual é daquele vídeo, a estrutura reticulada, com pilares e vigas, e depois vem o fechamento em blocos de alvenaria, e à direita aqui o autoportante, aonde deu o exemplo do ar-condicionado, que você não pode fazer cortes ou remoção das paredes que são estruturais, claro. São os principais sistemas que existem, tem outras estruturas, mas essas são as mais comuns nas edificações. O segundo passo seria criar um procedimento, a qual estou falando aqui, criar um procedimento padrão no seu condomínio para análise dos pedidos de reforma. Então, memoriais, projetos, cronogramas e lista de profissionais. Você vai ter ali tudo o que a sua edificação tem como característica, um mapa de risco e até mapeado aquilo que não deve ser feito. Então vai ficar muito mais simples
fácil de controlar, fácil do síndico entender, fácil de treinar e capacitar o seu zelador para que aí sim você cobre as atuações na fiscalização. O terceiro passo é o recebimento e análise do pedido de reforma. Vocês viram que primeiro eu organizo em processo para quando chegar o pedido, esse pedido já ter passado por um filtro, né? Ele chegar muito mais depurado, com a informação mais adequada para análise. Isso é menos tempo e menos custo para você, para a sua gestão, principalmente que nós estamos falando em época de reduzir custos, né? E o quarto passo é o controle, fiscalização e arquivamento dos processos da obra. Então, a obra não pode ter memória curta. Ela precisa ser arquivada, todos os processos que foram feitos naquele procedimento de reforma e, para o proprietário, cobrar um manual um manual novo, né, do proprietário do seu apartamento, do profissional que você contratou. Afinal, alguns sistemas foram alterados com a reforma e é importante que você tenha uma atualização do seu apartamento, do seu manual. Isso também lhe trará a valorização e poderá lhe proteger quanto a problemas com vizinhos. Né? Então é importante que vocês estejam. Bom dia também a Maria Lúcia, Rosana. Então, os 4 passos aqui na tela, que fazem parte do nosso sistema online Condoprev que nós estamos lançando, visa organizar, controlar, gerenciar as equipes, os processos e também o seu tempo. As informações ficam mais à mão, então você tem muito mais informação para decidir, controlar e sobrar espaço também para outros eventos na sua edificação, outros pontos da sua gestão que você também deve se concentrar, afinal você não foi contratado como síndico para ser babá de obra. Né? Então, os 4 passos, mais o programa que nós estamos lançando, que é uma plataforma na web, o Condoprev, você terá muito mais garantia. E eu faço um convite, primeiro um agradecimento a quem já está conosco na plataforma, muito obrigado, estamos muito felizes com o número de adesão e queremos fazer isso cada vez melhor para que a gente possa conceder mais benefícios a vocês. Então, convido para vocês terem acesso à melhor ferramenta online de engenharia para a sua gestão e nós temos na promoção de lançamento 60 dias grátis que você pode utilizar. Caso você não deseje ficar conosco após esse período, pode sair sem nenhuma penalidade para você, sem nenhum problema. Deixa eu ver aqui, a Maria Lúcia acho que está fazendo uma pergunta. Quando o prédio é antigo, mais de 40 anos, não tem nenhuma planta. Bom, então vamos lá. É uma pergunta interessante. Isso vem, infelizmente, né, da deficiência dessa conscientização aos antigos gestores com relação à guarda desses documentos. E aí a gente tem que usar um pouquinho da engenharia reversa. Infelizmente, tal qual quando a gente não cuida do nosso corpo e vamos procurar depois de 40 anos começar a cuidar da saúde, fazer exames, ter uma rotina médica mais controlada, né? Tomar mais água, fazer exercício e tudo mais, a gente pode sofrer um pouquinho no início, vai acontecer com a sua edificação. No entanto, alguns órgãos podem nos ajudar. Órgãos como o cartório de registro de imóveis, você pode encontrar os seus projetos originais que foram fixados lá na prefeitura. Você pode ir até a prefeitura através do arquivo geral e solicitar também os projetos da sua edificação. Você pode encontrar parte de projetos no Corpo de Bombeiros. Eu digo possibilidades porque são 40 anos, precisa rastrear, às vezes esses arquivos se perderam, mas o mais seguro é o cartório de registro de imóveis. No entanto, você não vai ter
os projetos que a gente fala, né, que a gente chama. Convido a vocês para checarem nos nossos cursos de zelador. Quem for síndico pode ver o curso de zelador, que é muito aplicado também à sua gestão. Nós falamos um pouquinho do que é projeto legal, bombeiros e prefeitura, principalmente, e o que é projeto executivo. Executivos são aqueles utilizados para construção na obra, de arquitetura, o de instalação elétrica, o de instalação hidráulica, o de estruturas. Então, esses projetos denominados executivos são muito mais difíceis de serem encontrados. Então, vai depender muito do que você tem ali no seu arquivo. Se não tiver nada, volta ao esquema da engenharia reversa. Pega-se os projetos legais, redesenha, então tem que ter um investimento, redesenha esses projetos e vem mapeando, né? Cria-se um cronograma para você recuperar os seus projetos, vão ter limites, mas você vem mapeando os principais sistemas e vem colocando através de projetos. Você pode aproveitar, por exemplo, uma reforma de um apartamento, por exemplo, que você não conheça muito bem onde passa a tubulação do gás, onde passa a coluna de esgoto e tudo mais, e aí talvez você possa vir mapeando naquela unidade, né? Traz o desenhista e vem cadastrando onde passam os sistemas, onde está o quadro de elétrica, onde que vão as principais alimentações. Então você vem recuperando um pouquinho disso. Tem equipamentos de scanner para ser utilizado também, que podem auxiliar nesse sentido, mas precisa de um investimento nesse setor para recuperar essa situação. E aquele manual orientativo de reformas que nós falamos anteriormente, que faz parte do princípio 7 do nosso livro que nós estamos escrevendo, você pode adaptá-lo. Nós podemos fazer isso, nós podemos adaptá-lo e você já ter mínimos requisitos lá no manual específico para a sua edificação, Dona Maria Lúcia, para que você possa utilizar aí na sua gestão. Não é simples, tem como fazer, eu diria, algo entre 80% a 90% de confiabilidade, né, com o que você vai precisar, mas existe sim a possibilidade de ter sim conhecimento na sua edificação. Espero ter respondido a sua pergunta. Sônia, muito bom dia, muito obrigado, uma honra tê-la aqui. Então, o convite aqui para o Condoprev, na plataforma, auxilia quem tem deficiência também, Maria Lúcia, dos documentos, fica mais próximo e mais barata a consultoria quando a gente tem o cadastro da edificação na plataforma. Bom, quem já me conhece um pouquinho, a gente sempre agora tem fechado com a palavra sorte. Lá no caso do pilar e no caso do funcionário de pendurado lá, literalmente foi uma sorte, mas aqui sorte aqui pra gente, né, quem já conhece a nossa palestra aqui sabe que é uma sequela de uma oferta das leis das naturezas, uma questão de gratidão, uma questão aí de você acreditar numa força suprema, a reflexão, a forma de que você pensa e age, então tenha procedimentos, né? Não aponte o dedo na gestão sem ter criado as condições necessárias. Você que é síndico, você que é administrador, crie as condições necessárias, é em você que vai doer. O proprietário do apartamento, inclusive, você devia ter fiscalizado. E olha que ele inverte a situação. A parte técnica que nós falamos aqui, que é o conhecimento. Então não adianta a gente criar um procedimento sem que tenhamos todo o conhecimento para isso. Então traga consultores especializados para isso. E a experiência, né? Nós fazemos isso há 19 anos. Então técnica e experiência, sabendo o modo aonde a gente está, por isso que nós somos especializados na engenharia condominial, é o que eu tenho certeza que fará toda a diferença. Eu espero vocês na nossa próxima live, onde eu falarei, como já adiantei, a respeito da a nova norma de inspeção, a 16747, e esse espaço do OX da questão, nós procuraremos preencher
nos nossos canais do YouTube, Instagram, Facebook, sempre com o X da questão, as pitadas, as mensagens da engenharia ao longo do processo. Se você tem dúvidas, temas, agradeço muito a pergunta da Maria Lúcia. Peço perdão se eu não vi alguma pergunta anterior aqui, para que a gente possa ir produzindo materiais dentro do possível. Muito obrigado. Se cuidem e boa sorte.